Graça e paz, meus irmãos, Deus os abençoe abundantemente, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês sobre esta epígrafe, vereis a diferença. E esta epígrafe, ou tema, como alguns costumam chamar, está baseada aqui no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Observe que a palavra de Deus salientada através da boca deste profeta do Senhor, ele fala da diferença entre aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que não fazem a vontade de Deus. E vale lembrar que no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele registra as palavras do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus declarou: não podeis servir a dois senhores, ou há de agradar-se de um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon ali vem de Mamona, está relacionado ao Deus das riquezas. Antigamente as pessoas elas iam para a igreja participar dos cultos para poder dar, oferecer o seu tempo, o seu louvor, a sua adoração, a sua vida como oferta agradável ao Senhor. E infelizmente hoje em dia nós vemos que muitos vão à igreja somente para pedir, solicitar, reivindicar, e não se preocupam com a vida espiritual, mas estão muito voltados somente para o materialismo. A palavra de Deus, ela ainda diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe das necessidades, Deus sabe dos problemas que se enfrentam no dia a dia, mas é importante se preocupar com a vida espiritual. Tanto é verdade que a Bíblia diz lá em Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E nós vemos aqui a citação deste profeta falando sobre ver a diferença entre aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz a vontade de Deus, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, o apóstolo Paulo deixou registrado: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Observe que aqueles que andam segundo o seu próprio ego, o seu próprio querer, a sua própria vontade, não conseguem agradar ao Senhor, porque eles colocam Deus em segundo plano, e isso é um erro muito grande. Mas vejamos a diferença entre dois personagens que a Bíblia vai nos apresentar. Primeiro, quanto à sua origem. Saul era da tribo de Benjamim, relatado em 1 Samuel capítulo 9, versículo de 1 a 12. Já Davi era membro da genealogia do Messias, que é apresentado em Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17. Já começamos a ver a diferença dessas duas pessoas. Saul era de uma tribo importante, Davi também, mas Davi ele era rejeitado dentro da sua própria casa, entre seus próprios irmãos, e sempre deixado de lado. Observe quanto à sua estatura. 1 Samuel 9, versículo 2, a parte B, diz que Saul ele sobressaía a todo o povo. Já 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, diz que Davi era o menor entre os seus irmãos. Então Saul, ele tinha altura, sobressaía, Davi era menor entre todos os seus irmãos e era rejeitado
pelos seus próprios irmãos e sempre deixado de lado os interesses da família. Mas Deus olhou do céu para a terra, valorizou Davi. Quanto à sua aparência, Saul era formoso à vista, diz 1 Samuel 9, versículo 2. Davi era de gentil aspecto, 1 Samuel 16, versículo 12. Quanto à sua escolha para o ministério, Saul foi escolhido pelos homens, 1 Samuel 8, versículo 5 a 18, e Davi foi escolhido por Deus, 1 Samuel 16, versículo 12. Quanto à sua vocação, Saul apacentava jumentas, diz 1 Samuel 9, 3, e Davi apacentava ovelhas, declara 1 Samuel 16, versículo 11. Quanto à sua espiritualidade, Saul era possuído pelo espírito mau, 1 Samuel 18, versículo 10, a parte A. Davi era possuído pelo Espírito do Senhor, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Quanto à sua dependência, Saul dependia dos homens, 1 Samuel 16, versículo 19 e 23. Davi dependia de Deus, 1 Samuel 17, versículo 45. Quanto à sua ferramenta, Saul tinha na mão uma lança, diz 1 Samuel 18, versículo 10, a parte B. Davi tinha na mão uma harpa, declara 1 Samuel 18, versículo 10, a parte A. Quanto à sua coragem, Saul se escondeu na bagagem, declara 1 Samuel 10, versículo 22. Davi se apresentou para a batalha, 1 Samuel 17, versículo 32. Quanto às suas vitórias, Saul vencia com a lança, 1 Samuel 13, versículo 22. Davi vencia em nome do Senhor dos Exércitos, 1 Samuel 17, 45. Quanto aos resultados das batalhas, Saul venceu os seus milhares, 1 Samuel 18, versículo 7. Davi venceu os seus 10 milhares, já cantavam as mulheres, 1 Samuel 18, versículo 7. Agora, quanto à aprovação ministerial, Saul foi rejeitado por Deus, 1 Samuel 16, versículo 1, e Davi foi confirmado por Deus, declara 1 Samuel 16, versículo 13. Você viu a diferença entre aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz a vontade de Deus? Faça você a vontade de Deus. Deixe Deus ser Senhor da sua vida, comandar a sua vida, e você vai ver as maravilhas que Ele irá fazer através da tua vida, por tua vida, e alcançar pessoas. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida está à sua disposição para os cursos de formação de obreiros, missiologia, também a capelania cristã, básico, médio e bacharelado em teologia. Você pode entrar em contato através do telefone 99620-6938, código de área 13. Eu disse código de área 13, 99620-6938. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.